Isso, e ela mesma, quanto ela colocou. É isso. Tá bem interessante para se parametrizar, tá? Bom, eu acho que a gente já pode meio que Eu começar. tenho 2 minutinhos aí, o pessoal, assim, o que eu tenho observado com o advento desses calls com hora marcada, as pessoas entram assim, sharp, né? E quando se atrasa 1 minuto, se desculpam. Então, aí eu estou vendo aqui, tem acho que 2 minutinhos ainda, então acho que a gente espera. É o tempo de tomar um cafezinho, enfim, checar e-mail rápido. Isso. E... Ok. Que mais a gente pode contar de novidades? Tem uma novidade interessante. Não sei se vocês viram, entre o acesso ao RX dentro da rede e o HG, tem uma informação que a gente hoje já tem API para interconectar com outros sistemas. Então, quem quiser utilizar, ou puder, que é o melhor, utilizar o RX dentro de uma plataforma, vamos dizer que eu tenho uma plataforma TOTUS, GUP ou qualquer outra, pode integrar. Tá? Então, praticamente, vamos imaginar um departamento pessoal, integra com o RX e ele carrega tudo. O departamento pessoal é a base das informações, mas ele fica online. Então, não remete mais à planilha de digitação que deveria ser posta lá no RX. Então, automaticamente, as pessoas que entram e saem ou são promovidas, elas já são alteradas automaticamente dentro do RX. Isso e o carga horária e tudo mais, uma série de parâmetros. Então, fica tudo muito mais integrado e muito mais simples. Não fica o trabalho do operador do RX a ter mais essa manutenção de cadastro. Tá? Facilita bem, hein? Não, esquece. O pessoal de TI, que, vamos dizer, de uma empresa, que faça a integração. Aí o profissional habilitado, ele só se vai preocupar com o trabalho dele. Ou seja, ele já vai receber tudo pronto, tudo organizado, tudo dividido, e todos falando a mesma linguagem. Tá? A única coisa que ele tem que fazer é colocar as áreas de atuação, e esse tipo de coisa, que é o trabalho dele. Né? É isso. Tá bom? Bom, 9 horas. Então, Já tem gente, ok, tá? Então, Eu vou sair aqui, então, Gisele, é tudo seu. Tá, eu vou me desligar aqui o vídeo. Tá. Bom. Deixa eu só ver se vai funcionar isso aqui. Funcionou. Bom, então, bom dia a todos vocês, dando continuidade aos webinários para tratar de temas mais ou menos básicos, né? Mas sempre com um olhar um pouco diferente, e o objetivo aqui não é repetir o conteúdo que já está disponível no manual ou nas videoaulas, mas de trazer uma perspectiva um pouco mais abrangente e contar um pouco também de como é que nós chegamos nessas soluções que estão disponíveis para vocês. Então, hoje eu vou abordar a questão do perfil ideal, que é o ideal, né? Aquilo que eu falo assim, é pedir para o Papai Noel o que eu gostaria de receber, né? E esse perfil ideal, ele está muito alicerçado, né, nas empresas, naquele conceito de chá, né, que são competências, habilidades e atitudes, né? Então, é um conjunto de habilidades e características pessoais que são consideradas essenciais pela empresa para que a pessoa ocupe o seu cargo com desenvoltura e tenha um bom desempenho, seja produtivo e tal. Né? Então, no geral, esses requisitos do cargo, eles são descritos muito bem tecnicamente, né? Comportamentos não tanto e cultural menos ainda, tá? Então, o foco costuma estar justamente nas exigências técnicas de conhecimento e habilidades. Os aspectos mais, o que eu chamo de demanda comportamental, né, que eu chamo de perfil de exigência profissional do ponto de vista do comportamento, as empresas têm muita dificuldade para descrever isso, então acabam projetando clichês, né, aquilo que a mídia está valorizando, então ele coloca lá naquele pacote, e o nosso questionário, ele visa justamente dar outras perspectivas que possam ser consideradas ao descrever esse perfil ideal, tá?
Então, o perfil ideal, ele tem por objetivo garantir que o candidato selecionado esteja alinhado não só às exigências técnicas, mas também à cultura e os valores da organização. E a gente vai focar aqui nos aspectos comportamentais, que têm se mostrado cada vez mais relevantes, não só do ponto de vista do desempenho da função, mas também do ponto de vista da autorrealização da pessoa. Hoje, com a NR1, aí, nós temos esse tema do ajuste, né, pessoa, posição de trabalho, função, enfim, demandas, que está sendo muito discutida finalmente perceberam que isso é um aspecto não só importante para a empresa, mas para a pessoa também, e que a ausência dela, por algum motivo, acaba tendo um custo muito alto para a empresa. E eu vou me basear um pouco aqui no conto Gata Borralheira, no caso aqui a Cinderela, né? Que eu acho que já isso é da Idade Média, né? Dos irmãos Grimm, e a Cinderela é a versão Disney, a versão soft aí do conto da Gata Borralheira. Então, e nesse conto, a Gata Borralheira, a Cinderela, ela calça, tem um pezinho muito pequeno, e ela aparece lá no baile, enfim, vocês conhecem a história, sai correndo e o sapatinho acaba caindo do pé dela, e o príncipe, né, que eu vou chamar agora de recrutador, descobriu que essa é a pessoa ideal para mim, né? E aí sai em busca dessa pessoa, né? Manda lá os arautos com o sapatinho que ficou lá perdido, para identificar quem é a dona desse sapato, né? Então, assim, quem é essa pessoa que se ajusta perfeitamente nesse sapato? E aí a gente tem aquela situação de, lógico, muitas moças aí do reino gostariam de encaixar o pezinho naquele sapato, né? Embora ele conhecesse a pessoa que era a dona do sapato, mas o critério era o encaixe do sapato. E forçar, né, ou dar um jeito de encaixar, se assemelha muito àquela situação do candidato quando ele exagera no currículo, né? Coloca competências e conhecimentos que ele não tem, né? Não importa em que nível que seja, domínio de um idioma, ou com uma característica que ele acha que é interessante. Ele pode falsear respostas no questionário, a gente sabe disso. Foi até tema de uma pergunta essa semana na rede, né? Como é que eu identifico que alguém está falseando a resposta, né? A gente tem aqui algumas pistas, né? Mas, assim, no momento que a pessoa exagera ou falseia as suas respostas, ele vai criar um desalinhamento entre aquilo que o empregador está buscando e aquilo que essa pessoa, de fato, consegue entregar, né? E não adianta você forçar a barra, né? Você tem aqui, no caso dos Grimm, as irmãs, não eram bem irmãs, né? As filhas da madrasta, elas mutilam os pés. Uma corta o dedão, a outra tira um pedacinho do calcanhar para caber naquele sapatinho, né? Então, é uma situação de mutilação para caber naquele ideal que foi estabelecido, muitas vezes irreais, né? E no momento que a pessoa se força naquela situação, ela cria um desgaste, ela experiencia um desgaste ao ser confrontada com a demanda real daquele cargo, né, que ela vai estar agora tendo que desempenhar, e aí pode culminar do burnout, que é uma questão que está aí cada vez mais. Então, nós vivemos hoje uma situação onde as pessoas, eu não vou dizer que é só no mundo do trabalho, mas no geral, buscam corresponder a uma imagem idealizada de si, seja na aparência, seja no que ela tem, né? na imagem que ela transmite, né? Hoje em dia o sucesso significa ser conhecido, e você falseia a imagem também nas redes, né? Existem muitos recursos para te deixar mais bonito aí perante ao outro, disfarçar imperfeições, e a gente observa esse mesmo comportamento nos processos seletivos. Então, assim como esse encaixe natural que a gente busca, né, que tem a ver com a autenticidade, a gente espera que os candidatos sejam transparentes ao falar de si, ao falar de suas habilidades, das suas limitações, né, que elas possam buscar oportunidades reais, onde o seu verdadeiro potencial possa ser apreciado, né, e onde as suas necessidades motivacionais possam ser atendidas, né. É uma situação, vamos chamar, o mundo ideal,
não é possível, a gente acaba tendo que fazer uma solução de compromisso, mas ela não pode ir além daquilo que eu consigo suportar. Eu vou pegar aqui um exemplo de um cargo, já tem alguns anos, de uma montadora que estava se estabelecendo no Brasil, e para vocês terem uma ideia como é que é uma descrição típica de cargo que o profissional de RH recebe ou o profissional de recrutamento recebe, e ele tem que dar um jeito para achar essa pessoa, né? Então, aqui trata-se de um gerente de qualidade de serviços, e a missão do cargo, deste cargo, é promover a melhoria da qualidade de serviços das concessionárias que se encontram aquém dos padrões definidos pelo grupo. Então, esse grupo, que tem várias marcas, tem uma rede de concessionárias, e, lógico, a concessionária ela é a interface entre a marca e o consumidor. Então, esse gerente tem que cuidar para que as concessionárias tenham o mesmo padrão de qualidade que é definido pelo esse grupo automotivo. E aí, olha as atividades principais. Eu não vou ler tudo, mas você percebe que tem aqui, né? Realiza o diagnóstico da qualidade, né? Ele anima aqui, eu vou chamar que é um aspecto de fazer andar, né? Que tem a ver com o fator força. Então, aqui nós temos, na nossa linguagem, o fator estrutura, o fator imaginação, qualidade, né? Aqui tem, em coordenação, já tem o fator estrutura. Então, como é que eu consigo traduzir um cargo em termos de fatores? Ele anima, então aqui tem fator força, definição e estrutura, planos e estrutura. Então, a gente consegue decompor um cargo do ponto de vista motivacional. Ele aconselha, aqui tem o fator qualidade, né? Ele convence, aqui nós temos o fator contatos com imaginação e força. Ele domina a análise, aqui não domina de poder, mas ele tem o conhecimento necessário para analisar os elementos, estrutura, participa com as concessionárias na análise, ok, tem um trabalho de contatos e trabalhar em equipe, mas olha, análise, estrutura, satisfação, nós temos aqui o fator sensibilidade e exposição, controle, eficácia, estrutura, né? Ele alerta em tempo oportuno os desvios, quer dizer, tempo a força, ele identificou com estrutura, né? Ele vai ter o contato com o outro, ele contribui para a troca de boas práticas e propõe evolução de normas e métodos de boas práticas. Então, a gente vê aqui que tem uma concentração maior do fator estrutura, mas ele tem outros aspectos também. Aqui as relações de trabalho dele, né? Então, ele vai falar, mostra com quem que ele vai ter contato, então, os titulares de diretores, os colaboradores, o gerente de qualidade de serviços com o responsável comercial, que, lógico, tem a ver com essa rede de distribuição. Ele vai mobilizar os titulares, diretores e os colaboradores e os respectivos gerentes regionais de vendas. Então, aqui a gente fala, quando fala de relações de trabalho, já estou trazendo o fator contatos para dentro deste cargo, né? E ele vai contribuir com o gerente geral de qualidade na elaboração do sistema de diagnóstico. Então, ele vai criar todo um programa, uma metodologia que vai ser padronizada para avaliar a qualidade do serviço prestado pelas concessionárias das marcas do grupo. Contexto operacional, né? Então, ele vai dizer, o objetivo está em 3 melhores marcas no país, o perímetro que ele vai atuar, né? Essa pessoa, o campo de ação, toda a rede de concessionárias, né? Então, ele tem que dar conta então ele tem que se movimentar muito. Decisão, ele tem autonomia para decidir? Tem, porque ele realiza o diagnóstico da qualidade, desenvolve os domínios das vendas, tem a visão geral do grupo sobre o que se espera em termos de qualidade, também sabe o que as outras marcas estão fazendo, né? Ele conduz a definição e implantação de planos, tem que garantir a melhoria dos resultados da qualidade de serviços. Então, aqui a gente tem um trabalho muito de diagnóstico, de análise, de padronização, e ele tem que decidir como fazer isso. Tem a dimensão econômica, neste caso eles não apontam, e ele já dá a dimensão de quantas concessionárias, são 24 que ele vai ter que estar avaliando. Olha só, aí é conhecimento. Tem que ter formação superior, não define em quê, e de preferência pós-graduação ou doutorado. Excelente conhecimento das diversas atividades das concessionárias. Então, vendas, pós-vendas, peças e B2B,
e uma experiência bem-sucedida dentro das atividades acima descritas. Então, como é que eu consigo verificar se ele tem aquelas competências que eu estou esperando? Aí aparecem as aptidões e comportamentais discriminantes. Forte autonomia. A pessoa tem que ser rigorosa e objetiva. Tem que ser orientada para ter resultados. Tem que ter uma capacidade de análise e síntese. Abertura e capacidade de adaptação. Capacidade de comunicar e convencer e perfil pedagógico. Então, como é que a gente traduz isso? Então, forte autonomia já é uma qualidade rebaixada. A gente sabe que qualidade é o fator de você estabelecer uma relação aí de dependência com o outro. Rigoroso, objetivo e estrutura. A gente pode até colocar qualidade junto aqui. Foco em resultados, estrutura com força, alto. Estrutura alto. A abertura e capacidade de adaptação, então nós temos imaginação alta, que é a abertura, estabilidade baixa, atípica, porque ele tem que se adaptar a cenários incertos. Capacidade de comunicar e convencer, contatos com imaginação elevado. E o perfil pedagógico, qualidade e estrutura. Não entrou o fator exposição, porque fala de marca, de como é que eu sou percebido pelo mercado. Não entrou o fator sensibilidade, que tem a ver com a satisfação do cliente, foco no cliente. Então, a gente percebe que no texto, ele traz esses elementos, mas na hora que ele pede essa pessoa ideal, ele acaba se limitando àquilo que é mais genérico, né? Porque esses aspectos aqui poderiam estar em qualquer situação. Então, ele tem que gostar de mobilidade, de se deslocar, ele tem que ter abertura para uma discussão, não só se comunicar, mas trabalhar em equipe, buscar soluções conjuntas, né? E a imaginação tá bem pouca aqui, porque ele fala muito em diagnóstico e não aparece diagnóstico nas aptidões comportamentais discriminantes. Então, como é que eu vou buscar uma pessoa que vai fazer diagnóstico se ela não tem esse olhar para a pesquisa? E é nesse momento que a gente acha que a gente acredita que o nosso modo de avaliar o perfil ideal ele é mais completo, porque ele vai trazer todos os elementos, e a pessoa vai ser obrigada assim, poxa, ele vai ter que pesquisar, ele vai ter que ser aberto, e não só ficar olhando para os aspectos que são mais comuns. Então, assim, a partir desse tipo de situação é que a gente chegou nessa forma de aplicar o perfil ideal. Então, na hora que eu traduzo os comportamentos que aparecem no perfil e submeto esses comportamentos para o gestor, para o recrutador, aí ele vai repensar aquela demanda comportamental que ele havia explicitado, e muitas vezes nem explicita, deixa a descrição do cargo, a demanda técnica do cargo, e o RH que se vire para traduzir isso em comportamentos. Tá? Eu vou trazer agora como é que eu aplico o perfil ideal, pessoal, e a sinergia ocupacional e o match numa situação de coaching. Vocês já estão mais habituados com recrutamento e seleção, então eu não vou chover no molhado, mas eu gostaria de ampliar um pouco a utilização desses recursos que estão no sistema e que eu acredito que são pouco utilizados. Então, eu vou pegar aqui um perfil de um gerente de projetos do segmento da construção civil. Então, a gente vê aqui que tem um equilíbrio entre força, qualidade e estrutura, né? Esse perfil foi traçado por 3 pessoas, pelo CEO da empresa, pelo diretor da área e por um supervisor, supervisor da área, tá? E então houve um consenso bastante grande aqui, porque a pessoa tem que ter uma pegada forte, tem que estar muito atento à segurança dos colaboradores, aspectos da qualidade da entrega, mesmo do comprometimento, e o cumprimento de prazos e rigorosamente o que foi planejado. Pouco espaço para imaginação, estabilidade, porque sempre surgem situações novas, imprevistas, tem um contato bastante próximo com os operários, né? Discutir, fazer reuniões, não é um trabalho de prestação de serviços e a imagem não é uma coisa relevante, tá? E dentro dessa área, tinham 2 colaboradores que estavam bastante bem, e um deles estava dando problema, porque era uma pessoa que entregava muito, ele tinha um alto nível de produtividade,
ele batia metas, ele ganhava bônus anualmente, mas era uma pessoa muito impositiva, né? Então, vocês veem aqui que ele tem o fator força e o fator exposição como mais forte. Então, uma necessidade muito grande de autoafirmação. Ele era engenheiro, tem uma formação em engenharia civil, tinha um fator de estrutura atípico, até me surpreendeu, porque a gente entende que uma pessoa que vai para a engenharia gosta da área de controle, mas ele não. Ele gostava de transformar a realidade, de produzir algo realmente impactante. Então, e ele não fazia uma supervisão bem feita, não controlava, mas ele ia com o chicotinho dele para cima das pessoas. E se alguma coisa desse errado, ele ficava perturbado, porque isso iria afetar a imagem dele perante os superiores. Ele gostaria de se tornar um diretor da área e não só um gerente, né? Ele tinha aqui um equilíbrio entre imaginação e estabilidade, então uma coisa de colocar na prática as ideias que ele tinha uma certa sensibilidade e é uma pessoa que andava sozinho, era ele, né? E essa pessoa me foi encaminhada para coaching. Assim, olha, ele é muito bom, a gente não gostaria de desligar, mas ele cria um clima de trabalho insuportável, né? As pessoas reclamam de abuso moral, já 2 profissionais da área de RH pediram demissão porque ele era muito incisivo e cobrava muito a contratação de pessoas, ele bypassava a autonomia do RH, então ele chegava com uma demanda de uma pessoa, assim, olha, eu preciso de que você me contrate uma pessoa assim, 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 né? Eu estou precisando de uma pessoa assim. Isso ele fazia de manhã. À tarde ele voltava lá e dizia, e aí, já conseguiu? A pessoa, não, mas eu estou aqui definindo o cargo. Ah, nossa, daí no dia seguinte, você já conseguiu? Não, agora estamos abrindo a vaga. Aí ele chegava à tarde e falava, olha, não precisa não, que eu já contratei, já está lá trabalhando comigo. Então ele criava um problema muito grande dentro da empresa. E ele me foi encaminhado para coaching. E eu pensei assim, deixa eu ver como é que ele enxerga o cargo dele. Aí eu pedi para ele responder o questionário Sinergia Ocupacional, que eu acho que a maioria de vocês nunca usou, ele é muito pouco utilizado. E o questionário Sinergia Ocupacional, ele permite que a pessoa descreva a demanda do trabalho que ele está exercendo, né? Que ele descreva a demanda comportamental do seu cotidiano profissional, o que o seu dia a dia exige dele. Aí vocês percebem que era ele estava convicto, né? Ele achou que... Então, eu falei, agora você vai descrever o cargo de gerente de projetos. O cargo que você ocupa, o que o seu dia a dia exige de você. Era ele. Ele estava nadando de braçadas, se achando, como diz, né? Se diz hoje. Ele estava tranquilo, achando que tem asa que bater mesmo, que tem que se afirmar, né? Ok, ele reconhece que tem que usar um pouco mais de imaginação do que ele teria disponibilidade, mas o nível de comprometimento não era lá essas coisas, né? Ele é um cargo que tem bastante, o dia a dia tem muita mudança, mais do que ele gostaria, mas tudo bem, demanda um pouco mais de contato pessoal, mas para ele tudo bem. E olha só, não exige quase estrutura, né? Não exige controle, não exige segmento. E ele tinha uma questão, porque na área de construção civil, a remuneração ela é feita quando são cumpridas algumas etapas do processo, que seja alcançou uma certa laje, ou entregou não sei quantos andares. Isso tem que ser lançado no sistema para que a empresa faça a cobrança. E outro aspecto, quando há alguma mudança no projeto, isso tem que ser discutido com o cliente e tem que ser lançado também na planilha e no sistema para cobrar. E ele não fazia isso. E o que acontecia? Que a empresa tinha mais de 3 milhões em haver junto ao cliente, porque ele não lançava no sistema, porque ele não gostava de planilha, ele falava, eu não gosto muito dessa coisa, o meu negócio é fazer acontecer. Aí eu pensei, como é que eu faço essa pessoa, como é que eu consigo sensibilizar essa pessoa para a necessidade de fazer um trabalho de desenvolvimento? Aí eu apelei para o perfil match.
com aquele perfil ideal. E eu sentei com ele e descrevi: olha, fulano, seguinte, você acha que não precisa de muita estrutura, mas olha só a expectativa do seu empregador. Ele espera que você realmente esteja atento aos processos, às normas, aos prazos, que você cumpra rigorosamente o cronograma, que você organize o dia de trabalho da sua equipe e que não entre simplesmente com o seu chicotinho, batendo duro nas pessoas, cobrando, se exaltando, né? Que ele tinha uma coisa de se exaltar, de estar intimidando as pessoas. Você tem que orientar mais as pessoas. E aí ele ficou bastante assustado. E neste momento eu consegui que ele se abrisse para o trabalho. Porque enquanto ele estivesse com esse script aqui, que era o script que ele adotava, ele estaria realmente muito seguro da posição onde ele estava. Então, às vezes, num trabalho de desenvolvimento, no momento de sensibilizar a pessoa para a necessidade de investir no autodesenvolvimento, você precisa trazer ela para dentro de você, para perto de você, né? Às vezes é duro, as pessoas ficam, às vezes choram, enfim, mexe muito com a autoestima, então a gente tem que fazer com muito cuidado e mostrar que ele está adotando um script que não coaduna com aquilo que é esperado. Então, no momento que ele se deu conta, ele entrou em contato com aquela situação do sapato que vai ficar apertado, né, pro pé dele. E aí o outro colega, e aí essa situação, né, essa aqui é uma charge que eu recebi há alguns anos atrás, quando eu fiz um kick-off sobre avaliação num processo de assessment, e comentava a necessidade de haver um ajuste entre as necessidades pessoais e as demandas profissionais, e que, às vezes, alguns aspectos não cabem dentro da demanda, ficam sobrando, e que é importante que a pessoa dê conta disso na sua vida pessoal, como hobby, na hora de lazer. Aí, uma das pessoas me mandou essa charge, que eu achei muito interessante, porque ela fala dessa coisa da automutilação, para você se encaixar naquela caixa mesmo, que é aquela caixinha do organograma, e que as pessoas acabam rejeitando aspectos que são importantes e reafirmando a expectativa do outro, dando mais importância ao que o outro quer do que ao que ele está buscando. E aí vem o sofrimento que a gente tem visto hoje crescendo em proporções alarmantes. E esse aqui era o colaborador 2, no mesmo cargo. Era um colega daquela pessoa que eu estava apresentando, que exercia essa função. Olha só, ele estava muito mais confortável do ponto de vista pessoal. Ele não tinha que disfarçar. Então, o colaborador 1, ele tinha que disfarçar. Ele tinha um fator de exposição, e eu lembro que ele me dizia o seguinte: quando eu bato meta, assim, quando eu me destaco no grupo, uma das coisas que a empresa faz é eu tomar um café com o CEO, ou com o dono da empresa, não lembro mais, mas com o CEO. Aí eu vou lá, mas eu fico sem jeito, porque eu não sei o que conversar com ele, eu não sei. Ele ficava muito inseguro, porque ele sabia que ele não trazia, talvez, alguns aspectos que eram esperados, mas ele tinha o fator de exposição bastante forte. A gente sabe que esse fator costuma ser atípico na população em geral, então ele tinha um nível de expressão muito acima da média das pessoas, e ele tinha uma necessidade de autoafirmação. E então ele se defendia de qualquer crítica que pudesse surgir. Ele era contundente nessa defesa. E o colega dele, olha só, ele tinha um fator de estrutura lá em cima, então tinha um pouco de ciúmes, né? Uma situação de incômodo, né? E enquanto a outra levava o dia com tranquilidade, ele estava muito desgastado, estava estressado em fazer acontecer e sem se apoiar no fator estrutura. E, no final das contas, sabendo que ele não conseguiria ser o rei da planilha, como ele imaginava que era importante, ele identificou um colega, um colaborador dele lá na equipe, que era uma pessoa muito metódica, sistemática, e ele delegou esses registros
para essa pessoa. Eles conseguiram, aí a pessoa elaborar um sistema interno de gestão das cobranças, aí eles recuperaram o dinheiro, mas ele teve que delegar, porque ele mesmo não conseguia fazer, né? E aí, enfim, ele foi encaminhado com um trabalho de autodesenvolvimento de terapia, porque tinha uma questão com o pai, com a autoridade e tal, mas foi assim, foi interessante o efeito que teve confrontar essa pessoa com o perfil match. Então, o perfil match não é só interessante para recrutamento e seleção, ele também pode ser interessante para um trabalho de coaching e de mentoria. Tá? Agora, esse sistema, você tem lá o questionário que está bem estruturado, e você vai depender de, pelo menos, a gente recomenda, pelo menos 3 pessoas escreverem o cargo. E a gente sabe que todo mundo quer aquela pessoa ideal, né? O Marco sempre fala lá do homem vitruviano, né? Com proporções perfeitas, né? O sapatinho de cristal. E isso acaba não sendo viável, né? Então, no sistema, lá no RX, e daqui a pouco o Marco vou passar a bola para ele, nós temos ali no simulador a possibilidade de desenhar a demanda comportamental do cargo. Então, aqui eu vou assinalar quais são as áreas de atuação, tá? E aqui eu tenho um botãozinho que eu vou correr para dizer qual a intensidade que eu quero. Então, nós temos aqui o fator força, né, que vai ser uma pessoa mais que vai estar em conformidade, ou uma pessoa que vai buscar mais ação, se é uma pessoa que busca mais uma independência, uma pessoa mais distante, mais focada nas próprias necessidades, ou se ela vai ser receptiva às necessidades do outro, se é uma pessoa mais sóbria, mais discreta, se ela vai ser uma pessoa mais voltada para promoção e divulgação, se é uma pessoa que com necessidade de autonomia, ou se é uma pessoa que está aberta para o compromisso para apoiar o outro, se é uma pessoa mais desconfiada, mais cética, ou se é uma pessoa aberta para o novo, se é uma pessoa que vai tomar decisões baseadas na subjetividade dela ou na racionalidade, que seria o fator estrutura, se é uma pessoa mais introvertida, mais lacônica, mais reservada do ponto de vista da comunicação, sociabilidade, se é uma pessoa mais sociável, e se é uma pessoa mais flexível, aberta à mudança, ou se ela busca uma constância e uma continuidade. Depois que vocês traçaram, então, aqui eu tenho, me baseei um pouco naquele perfil ideal lá, então nós temos aqui uma gerência, e tem um aspecto de contato e vendas, que ele tem contato com o cliente, tem relacionamento. Então, aqui, eu desenhei proatividade, não tem que ficar tão afeito às necessidades do outro, porque tem que estar comprometido com o projeto, né, que está aqui, o racional. É sóbrio, porque ele não tem que se vender, né? A gente viu lá no perfil, estava atípico, que requer um compromisso não só com a qualidade da entrega, mas com a segurança dos operários, né? Então, aí entra aqui o fator qualidade muito forte, não só em termos de EPI, mas dos baldrames, enfim, de todos os recursos de segurança que são importantes num canteiro de obras. Tem um contato próximo com os operários e com os mestres de obra, e cada dia é um dia, né? Então, eu mostrei para vocês como é que o perfil ideal pode ser abordado de diferentes maneiras. Eu posso tanto ter uma descrição fria, técnica, eu posso já pedir para as pessoas da empresa descreverem a demanda comportamental com base num questionário padronizado, mas eu posso também sentar junto com o gestor e desenhar esse perfil. Mas nunca vai ser possível você pedir todos os aspectos, porque isso não existe. Então, ele vai ser obrigado a atribuir maior relevância a alguns aspectos e menor relevância a outros aspectos, né? Então, é isso que eu gostaria de apresentar para abrir para uma discussão e passar aí a bola para o Marco. Oi, Gisele, você já falou tudo. Eu não sei o que mais atribuir ao perfil ideal lá do RX, porque você explicou exatamente essa parte. Eu vou tentar entrar, deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Opa.